O Alesp Conecta de hoje recebe o deputado Adalberto Freitas, do PSL, e ele fala sobre a sua atividade parlamentar de 2020. Fique agora com a íntegra da entrevista. Prazer tê-lo aqui com a gente hoje, deputado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite de estar aqui. É muito importante a gente ter essa interação com vocês. E, mais uma vez, parabenizo vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem aqui na Assembleia Legislativa, para todos nós ficarmos bem informados. Então, já que a gente está no primeiro mês, de 2020, eu quero primeiro puxar um acontecido em finalzinho de 2019, que foi muito legal. Eu lembro que o senhor entrou na rádio, numa entrevista ao vivo aqui para a Silvia e para o Sérgio, no Jornal da Manhã, que a gente tem aqui na Rádio Alesp, e o senhor falou sobre o Natal numa comunidade indígena, e nós fomos lá, a TV Alesp foi lá cobrir, quem quiser assistir a matéria com a repórter Priscila, lá no nosso YouTube. Queria que o senhor falasse desse momento e há quanto tempo isso acontece. Então, começando lá, trazendo o finalzinho de 2019 para cá. Olha só, agradeço mais uma oportunidade. Realmente, em dezembro, eu sempre fiz isso, que eu vim já da área política, que eu trabalhei muitos anos como assessor do deputado federal, e eu fazia a política toda na região sul, que compreende ali o final da zona sul de São Paulo, que é ali Capela do Socorro, Grajaú e Parelheiros. Ali é o berço de onde eu vim. Eu moro, esse ano faz 50 anos que eu moro lá, tenho filhos e netos nascidos lá, e sou descendente de índio também. E cerca de uns 12 a 13 anos, eu conheci uma pessoa que já participava dos eventos indígenas e me levou para lá. E foi assim, parece que eu já estava em casa, né? Parece que é aquela coisa que vem que a gente... Quintal de casa quintal ali, de né? casa. E nós começamos a interagir com o pessoal lá das aldeias, né? E são vários núcleos, tem 2 aldeias principais e eu tenho vários núcleos que são formados. E nós começamos a participar lá junto com eles. Então a gente procura, assim, além do Natal que nós fizemos, né? A gente sempre apadrinha a criança das aldeias. A gente faz o levantamento, de quantas crianças tem nas aldeias, de 0 a 12 anos. E aí, a gente tendo esse número da quantidade de crianças, meninos e meninas e a idade deles, nós vamos atrás dos padrinhos. E cada padrinho, ele recebe a criança, ele escolhe a criança que ele quer apadrinhar. E no Natal ele doa para a criança um calçado, um brinquedo e uma roupa, né? E mais do que isso, fazer o Natal diferente da criança é poder participar lá com eles no dia. Que normalmente a gente vai para lá, chega umas 10 horas, fica até umas 14, 15 horas. Então a gente acaba passa um período ali com eles, conhecendo, brincando, vendo, contando do carro, sabendo de coisas lá. E nós estamos ali no meio da mata, Ali nós estamos já, o extremo sul de São Paulo, que é a região de Parelheiros, onde estão as aldeias, ali já faz divisa com o litoral sul de São Paulo, com Itanhaém. Então dali é já serra, Já é serra, o já final, é mata atlântica, ali é bonito, de você ver. Com certeza, eu sempre falo para as pessoas que para irem, se puder levar os filhos, é melhor ainda, porque os filhos nossos hoje, eles só conhecem índio no papel, na televisão. E olhe lá, num gibi, em algum lugar, E eu tenho 3 netos, eu tenho mais netos, mas eu tenho 3 em idades, um fez 8 anos agora, outro de 6, outro fez 5. E eles vão sempre comigo lá, e desde pequeno eles vão lá e eles se misturam lá. E ficam é lá importante brincando, isso para poder manter e para entender, olha, poxa, índios, tá na nossa base histórica, o indígena, Então eles verem ali de perto e para eles é uma experiência de mundo que eles vão voltar para a escola e vão contar, e vão incutir isso no amiguinho e tudo mais, Isso é muito legal. Com certeza. Tem alguns parlamentares aqui também que apoiam essa ideia, em dezembro aí alguns não puderam ir por conta até do período, mas a deputada Adriana Borgo, o deputado Sargento Nelly, o deputado Janaína Pascoal também sempre incentiva isso. Estão juntos ali, estão dando força, estão ajudando. Como é que está lá, tal, o que a gente pode ajudar? Isso é importante porque realmente além da região ser a última região de São Paulo que realmente é esquecida. Eu ia perguntar isso para o senhor. Desculpa cortar o senhor e falar justamente. A gente sabe que a cidade de São Paulo é uma macro cidade, E muita gente que está ouvindo esse programa, talvez não soubesse até o senhor falar que nós tínhamos aldeias dentro da cidade de São Paulo, Então, lá o extremo sul. O senhor que já está 5 décadas ali na região? 50 anos? 50 anos. 50 anos ali na região, conhece bem a
ali as necessidades. Então, eu queria que o senhor contasse para a gente sobre a comunidade. O senhor falou assim, né, às vezes é tão esquecida, né? E às vezes as pessoas não reconhecem ali o extremo sul, né, da cidade de São Paulo. Verdade. Na realidade, a gente pode até falar de governos anteriores, a política é um pouco mais dirigido para os grandes centros urbanos, e a questão do extremo acaba sendo esquecida. Não só o extremo do sul, o extremo leste também eu frequento muito por conta de campanha Todas política. as pontas, Todas né? as pontas, a gente vê que lá existe muita pobreza, muita questão de... Aí entra a questão o ensino, não é daquele ensino de qualidade. Aí nós temos o problema da criminalidade, tráfico de drogas. E aí começa, né? A gente vê nas comunidades que crescem em torno disso, né? Nós temos recentemente o fato acontecido aqui, que foi lamentável. O negócio, os baile funk viraram uma marca registrada dos grandes centros da periferia, das grandes comunidades. Virou marca registrada. Final de semana, você pode ir em qualquer extremo aqui da cidade de São Paulo, que tem lá, é padrão. É padrão. Sábado, É do dia a dia deles. É do dia a dia deles lá. E agora que o governo, por conta desse acidente que houve, o governo começou a ter um olhar diferenciado para isso, né? E as coisas parecem que acontecem só quando... Depois que, né, a gente só sabe que isso aí, depois acontece uma tragédia que o pessoal toma providência, né? Então, eu acredito assim que essa questão que eu faço de estar levando, de estar indo para a periferia, para trazer os problemas da periferia também aqui para a Assembleia Legislativa. Isso que eu ia falar, o senhor traz isso para o seu mandato, né? Sem dúvida, eu já atuo lá por morar na região e conhecer bem, então eu sei muito bem o que é a pessoa na TV, porque a pessoa não tem o que comer, entendeu? Não tem que comer, a pessoa lá, você vê a questão também até da própria orientação para as meninas, orientação sexual, inclusive. Tiver a menina lá de 15 anos com a criança no colo e grávida já, entendeu? E meninos ali que pararam de estudar para fazer outra atividade que às vezes é ilícita. Ou que precisam dar conta da casa por algum momento, por algum motivo, né? Então, há uma necessidade de nós termos leis e ter uma preocupação maior com o pessoal dos extremos, não só aqui da Zona Sul, como todos os extremos de toda a cidade, porque isso é o nosso futuro, as crianças são o nosso futuro. Então, quando você está cuidando de uma criança, você está cuidando amanhã da pessoa que vai administrar a nossa vida amanhã. Vai ser o policial, vai ser o professor, vai ser enfim, qualquer profissão que ele vai ter, ele vai estar ajudando a população, mas a comunidade. Daqui tantos anos são eles que vão cuidar do Brasil, né? Não tem jeito, nós né? temos que investir mais. E fora assim, Parelheiros tem essa questão indígena, mas tem também as pessoas que moram lá na região, bem no finalzão, que ali já junta com o município de Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, aquela região toda lá, né? E faz um conglomerado quase ali já, né? É tudo ligado, né? E a gente sabe que realmente é esquecido. As políticas para essa região é difícil, é esquecida. A gente... Estou sempre lá, né, nessa região, eu faço muito essa região, sempre procuro visitar a região. Eu tenho o meu chefe de gabinete, que é o Dr. Vidotto, ele mora em Itapecerica, então aquela região a gente anda muito ali. E às vezes a gente fica até triste, né? Porque a gente vê, às vezes a pessoa chega com um problema para nós. Às vezes não consegue efetivamente ali, né? É uma coisa assim, insolúvel, que só mesmo com novas políticas públicas que a gente pode mudar a realidade dessas pessoas. E eu sinto assim, conversando com o senhor, já encontrei o senhor algumas vezes aqui na casa, óbvio, para alguma matéria. O senhor tem muito essa questão da sua história, né? O senhor traz muito a sua história aqui para a Lesp, da onde o senhor mora, né? Ajudar a comunidade do entorno onde o senhor mora há 50 anos. Né? O senhor está no meio político há quanto tempo que o senhor foi assessor? Eu fui assessor o último 15 anos, mas eu já vinha de uma situação política de outros partidos, ao todo há cerca de 30 anos. Já. São 30 anos. O senhor conhece muito bem como funciona, né? Passou por vários momentos políticos do Brasil e de São Paulo, né? Efetivamente, né? Então eu sinto que isso é muito latente para o senhor, melhorar realmente a vida do outro, né? É verdade, é extremamente importante. Mas eu acho que eu vejo assim que há uma nova safra de políticos, né? Eu vejo assim até na Câmara Municipal também eu tenho amigos lá, você vê vereadores novos, de idade, até aqui mesmo na Assembleia. Sim. Na minha bancada nós temos 2 jovens lá, que é o Tenente Coimbra. Inclusive quero mandar um abraço para ele, que fez aniversário ontem, já falei com ele. Boa. Um grande amigo meu lá de Santos. Ele fez 30 anos. Super novo, né? E tem o Douglas Garcia também, que é um pouco mais jovem que ele. Quer dizer, você vê assim, é o resultado que a gente está tendo da população, dos mais jovens, se aterem, se preocuparem mais com a situação política para tentar mudar.
Então, isso é um bom sinal. Enquanto mais jovens tiverem, né, mais jovens tiverem acesso a esse tipo de informação, que há uma necessidade de mudança. E a mudança é gradativa, né? Vai tranquilo, que eu acho que no final nós vamos ter um bom resultado. E a gente falava um pouquinho antes de começar o programa justamente sobre essa juventude que foi às ruas para... sentiu essa necessidade de mudança, pediu essas mudanças. A gente sentiu que em algum momento, há uns 2 anos, por aí, às vezes, alguns deles se distanciaram por algum motivo. Mas o senhor acabou de falar, na própria bancada do senhor do PSL, temos 2 jovens aqui, né? Sim, bem na jovens. casa, bem Acho jovens. que são os mais jovens. Né? Mais jovens. E isso é um espelho também para essa juventude, né? Dizer, olha, eles estão ali para fazer a diferença também, né? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Porque eu desde cedo eu me preocupei com a questão política, ajudei assim a fundar eu fui um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores da minha região. Eu era metalúrgico. Eu trabalhei dos 11 aos 25 anos numa empresa metalúrgica. Conheci, inclusive, um grande amigo meu lá que trabalhou comigo muitos anos, que é o deputado Carlos Gianazzi, meu amigo de infância. Trabalhamos juntos nessa empresa metalúrgica. E lá formamos o PT na região, depois fundamos o PSOL também. Eu fiquei 1 ano no PSOL, depois que eu fui para o PTB e que eu estou aqui hoje com outro partido. Então, tem uma história lá que vem da oposição até a situação e tal. E o que a gente percebe é isso. É muito importante que no passado, nossos pais, nossos avós, eles não tinham essa importância muito com a questão política. Eles votavam no quem o patrão mandava e tudo certo. Quem a televisão mandava, né? O cara ia na televisão lá, que só tinha um canal, né? A gente até agora, graças a Deus, tem mais alguns canais. Mas antes era só um que falava, esse aqui é bom, e todo mundo votava naquele quem mostrava na televisão. Então, a realidade hoje é outra. E essa questão da juventude, eu vejo assim, é muito bom porque veio justamente com o advento da questão da tecnologia da informação. Da internet, as redes sociais, as informações. Que as crianças que dominam isso, os mais jovens dominam isso, né? E aí eles começaram a ter mais acesso à informação. É um fato curioso, eu até já comentei, mas volto a comentar. Lá mesmo onde eu moro, tem um posto de gasolina lá que eu sempre abasteço o carro quando saio de casa. E antigamente, nas eleições anteriores, o pessoal que trabalhava de frentista chegavam para nós, quem a gente vai votar? Aí a gente indicava, aquele é bom, tal. Tá bom, obrigado. O cara anotava lá o nome da pessoa e tal. Na última eleição, esse negócio de grupo, de internet e tudo mais, eles mudaram. Não, eles chegavam lá e falavam, olha, eu vi esse cara aqui é bom, olha aqui, ele mostrava... Já tinha outro tipo de referência. Outra referência. Não esperava alguém dizer para eles. Exatamente. Eles queriam entender se aquela pessoa ou outra, como é que, né? Falou, esse aqui não, esse aqui roubou não sei o que, esse aqui não sei o que lá. Então, os caras estão bem informados. E essa questão de rede social levou a discussão, né, da política para dentro de casa nos grupos de família. Aí o tio brigava com o sobrinho, a mãe brigava com o filho, o marido. Não, mas eu vou votar nisso. Mas nisso. pelo menos estão falando, né? Estão falando, levou a discussão para dentro de casa. Discussão, não tem mais aquela indicação do chefe da família, vota nesse aqui não. Opa, isso aí não, que esse aqui não, que era do Lava Jato. Aí começou essas coisas. E voltou a família se conversar, né? Porque às vezes fica só no celular também, não, né? As famílias sentaram para conversar, para entender o que era melhor ali naquele momento. Eu não tenho dúvida que a tecnologia ajudou muito. E a gente percebeu isso até no passado, né? Que teve alguma situação no mundo onde alguns jovens se reuniam através da rede social, né? Marcavam encontros, movimentos. E foi o que levou para a Paulista também a grande massa de pessoas. Foi tudo através da rede social. Os grandes movimentos. Os grandes movimentos foram todos marcados pelas redes sociais. Pelas redes sociais, tá lá e aquilo se alastra. Então, isso foi muito bom e a juventude conseguiu entender que há a necessidade deles participarem para poder fazer mudança. Que se deixar os mesmos fazerem o que estavam fazendo, nunca haverá mudança. A juventude tem que assumir esse seu papel. Deputada, a gente está terminando o primeiro bloco. O bate-papo está tão gostoso que a gente já terminou o primeiro bloco. A gente vai dar uma paradinha e já volta para falar muito mais no segundo bloco, tá bom? Vamos lá. No primeiro bloco do Alesp Conecta, o deputado Adalberto Freitas contou sobre a sua legislatura e tudo que ele fez no último ano por aqui. Nesse segundo bloco do Alesp Conecta, o deputado Adalberto Freitas, do PSL, vai responder
perguntas da população. A gente tem um quadro aqui em que as pessoas sabem que a gente ia entrevistar o senhor hoje aqui e quiseram fazer algumas perguntas com relação ao seu mandato. Então a gente vai soltar a vinheta com o Roberto e ele já solta a primeira pergunta e o senhor já responde. Hora da pergunta. Diz aí, deputado. Oi, eu sou a Bruna, tenho 23 anos, sou fotógrafa. Deputado, qual foi o principal motivo que levou o senhor a se candidatar? E aí, deputado, pode responder. Olha, o principal motivo foi justamente o que nós falamos no bloco anterior. Eu vim da periferia de São Paulo e vendo as necessidades que existem na periferia, e eu sempre achei que poderia fazer mais alguma coisa para melhorar. Então, como eu já estava na política, eu falei, vai chegar a minha vez. Ser esse representante ali deles. Representar o pessoal. E eu já ajudava algumas pessoas, e o pessoal sempre falava, pô, por que você não se candidata? Porque você se candidata? E foi indo aquela onda, foi crescendo. E eu falei, bom... E cá está o senhor no Palácio 9 de Julho. E agora vamos trabalhar. Muito, né? Porque aqui pessoal. estamos em recesso, para quem não sabe, é um recesso que existe parlamentar, mas o deputado está aqui na casa trabalhando, porque tem muita gente para atender, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A segunda pergunta, Roberto. Meu nome é Juliana Leal, tenho 25 anos, sou estudante de audiovisual e eu queria saber se o senhor deputado tem algum projeto voltado à acessibilidade para pessoas com deficiência. Olha, eu tenho 3 projetos, inclusive eu gostaria de comentar, né? Conta pra gente. Eu sou o primeiro deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo e do Brasil que tem um chefe de gabinete cadeirante, que é o senhor Que José sensacional Francisco isso. Vidotto. Mas não é à toa, não foi por questão de fazer média que eu Lógico, coloquei ele lá. não. Ele é meu amigo de muitos anos, é extremamente capacitado para a função e ele traz na bagagem dele muita experiência nessa área de PCDs. E das E eles, dificuldades que se enfrentam. Né? Muitos projetos de lei que há em São Paulo hoje, ele ajudou a criar esses projetos. E eu conhecia coisa de 15, 16 anos e admirava o trabalho que ele fazia pela própria condição dele. Falava, pô, como que tem gente que poderia fazer, não faz, e ele vai batalhar, vai atrás, corria e aprendi muita coisa com ele. E quando eu ganhei a eleição, e foi nossas mesmas pessoas que eu chamei para trabalhar no gabinete, olha, nós temos 3 projetos. Eu vou Conta, até, então pode eu vou contar, até pode usar a pautar aqui. colinha aí, não tem Eu vou ver problema. aqui, Conta pra gente. O primeiro projeto que nós fizemos é o projeto de lei 564/19, que nós tornamos obrigatória a presença de intérpretes de Libras em todos os órgãos públicos. Por quê? Nós mesmos, o cidadão comum, com todas as capacidades que nós temos, quando nós vamos pagar alguma coisa, alguma taxa, algum órgão aí, é aquela canseira, você fala com um, fala com outro, não é Às vezes aqui, não sabe sei que lá. aqui é em outro lugar que tem que pagar. Então, e nós temos uma dificuldade. Agora, imagina a pessoa que não consegue, ele sai de casa, Entender. chega lá, não tem uma pessoa que consiga entender o que ele fala. Interpretar isso para ele. Exatamente. Então, e a dificuldade. Então, e essa pessoa que normalmente é o surdo, ele acaba ficando em casa, ele se torna invisível para a sociedade, porque ele sabe que, na cabeça dele, ele fala, eu vou em tal lugar, ele fala, pô, mas não tem ninguém para mim que vai me entender lá, ele acaba ficando em casa. E aí, então nós fizemos essa lei, justamente o projeto de lei, para que as pessoas possam ter, onde ela for, vai ter uma pessoa que vai se sentir reconhecido e acolhido naquele momento. Vai falar e alguém vai ouvi-lo e vai entender o que ele está falando. O outro projeto nosso é que tenha também nas repartições o piso tátil, que não é todo lugar que tem. Às vezes e é importante a pessoa que tem a bengala vai lá. Esse piso tátil, para quem não está entendendo, é aquele que a gente tem no metrô, o azulzinho, que é um pouquinho mais em relevo. Em relevo, que aquilo lá tem um significado, como se fosse o braille. Não é só o relevo, né? O relevo lá, a bengala, o cara sabe o que quer dizer, para onde que ele vai, o limite que ele tem que ir para não cair em determinado lugar. No metrô, tem lá a faixa que o cara com a bengala sabe que não pode ultrapassar dele, senão ele vai cair lá. Sabe mais que que a pessoa exatamente. comum, Na né? Paulista tem, mas não é em todo lugar que tem. Então nós precisamos valer para que a gente pudesse ampliar isso aí em todos os locais, né? E isso dá autonomia também para essas pessoas de ir e vir para fazer as suas coisas, sem né? dúvida, sem dúvida. Com tranquilidade. Eu tenho um outro projeto também que instituímos a Semana de Conscientização do Síndrome Pós-Pólio, que é o SPP. Isso é uma síndrome, é uma doença nova que realmente como as pessoas que
são cadeirantes, que têm pouca mobilidade, ela acaba desenvolvendo outro tipo de doença, que é essa síndrome pós-pólio, porque com a falta de movimento a pessoa Fica muito tempo. acaba desenvolvendo outro tipo de doença. Então nós fizemos aqui na Assembleia essa semana, no ano passado, a semana pós-pólio, Pós-pólio. a conscientização, e fizemos um projeto de lei justamente para ser reconhecido, isso aí, que seja discutido todo ano, essa questão. Para que as pessoas, para que se traga à tona, né? Porque é isso que o senhor falou, muita gente não sabe que isso existe. Isso acarreta para quem, né, tem algum tipo de deficiência de mobilidade, né, para frente, né? E durante o nosso mandato, desculpa, no ano passado também, Imagina. eu acredito que eu seja o primeiro deputado, nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa curso de intérprete de Libras. Com a professora Karine. Capacitar as pessoas para. Nós tivemos um primeiro grupo que nós fizemos, foram cerca de... Primeiro nós começamos com a ideia de, vamos fazer para 70 pessoas, acho que não vai muito aderir, tudo mais. Aí de 70 passou para 90, do 90 passou para... Chegou em 120, que era a capacidade máxima Da sala. que a sala podia Da abrir. sala. E ficou ainda uma demanda de quase 600 pessoas querendo fazer o curso. Então agora 2020 vai ter mais curso Então, por aqui. aí nós fizemos um segundo lote de pessoas que estavam querendo, e aí aumentou mais ainda, ou seja, nós temos quase 700 pessoas aguardando. Então nós vamos fazer, e foi um sucesso, nós fizemos a primeira turma, fizemos depois a segunda, e estamos engatando numa terceira turma já. E a gente vê que tem demanda para Tem, isso, então, né? demanda. As pessoas têm o interesse de vir aprender para poder ajudar o outro. E o que eu achei mais interessante é que a grande parte de deputados, assessores de deputados, foram fazer esse curso, porque tinha aquela necessidade. Tinha gente, olha, bacana, tinha gente que vinha de outros municípios, de Diadema, tinha uma pessoa que veio de Campinas, vinha todos os dias para fazer o curso com a gente aqui. Que sensacional, deputado. E muito sensacional. legal o senhor contar isso para quem está ouvindo, vendo a gente, que às vezes não está ligado no dia a dia das atividades parlamentares. Então, e mais uma vez, volto para o senhor. O senhor volta para a comunidade, né? Um serviço, né? E isso é o mais importante. E uma coisa interessante, acho que é bom a gente falar, né? Na comunidade existe, assim, grande parte, assim, dos extremos, que nem eu falei no bloco anterior, o jovem ali, quando ele começa, de 18 anos, não tem mercado de trabalho, ele vai lá e financia uma moto para poder trabalhar de motoboy, fazer entrega, uma quantidade muito grande. Tanto é que, não sei se vocês quando vocês estão indo embora à tarde, final da tarde, você vê aquele monte, mas não para. Não para. É uma coisa assim. Então, hoje nós temos, assim, muitos motoqueiros em São Paulo. E, normalmente, é o jovem, assim, que ele quer trabalhar, ele quer fazer alguma coisa. E aí, a porta de entrada, talvez, para ele poder ajudar em casa, para ele poder pagar uma faculdade, alguma coisa, exatamente. né? E aí acontece, aí existe a questão existe muito acidente. E esse jovem, ele faz parte lá da sociedade, do local onde ele mora, e a hora que ele tem um acidente, ele vai para dentro da casa dele. Ele é cometido de um acidente, não pode andar, perde um movimento, perde um membro, um órgão aí. O que acontece? Ele fica, no começo, os amigos começam a visitá-lo, aí depois já não vão com toda a frequência, e aí depois da vida, aquela pessoa se torna invisível para a sociedade, ele deixa de viver. E aí muitos deles acabam se entregando, Fazendo alguma coisa. Então, assim, a gente vai fazer um trabalho também para isso daí, e eu vejo muito isso, né? E aí aquela ajuda econômica que ele dava para a família já deixa de existir. Já deixa de existir, a mãe lógico. Tem que E ele acaba gerando também mais despesa, então, né? E é incrível, assim, eu entendo assim, os governantes, de forma geral, eu não sei se eles não têm assessores que são sensíveis a isso, ou não costumam não ir até lá, né? Para vir de perto esse tipo ou de não problema. tem o olhar não voltado tem o olhar para isso, e não são poucos não, é muita gente. Quem mora no Costado sabe que isso aí é uma realidade, e a pessoa deixa de existir. Parece que fica invisível para a sociedade, que fica dentro de casa, fica na cadeira de roda, acabou a vida daquela pessoa. E aí você precisa cuidar também dessas pessoas, né? É triste. Eu tenho um escritório político que eu também abri ali na região de Interlagos, na Zona Sul, bem perto onde eu moro há muitos anos, onde meus filhos nasceram, meus netos nasceram. E eu conheço muita gente ali e montei um escritório político grande ali. Então, para poder atender a população ali. A cada 15 dias, de sábado, das 9 ao meio-dia, eu faço questão de estar lá. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. E tenho uma equipe aí de cerca de 25 voluntários, advogados, professores,
psicólogos, que vão lá nos ajudar a atender a população nessas demandas todas. Então, a gente recebe muita coisa lá e a gente vê, assim, assim a quantidade da pessoa que vem. Às vezes a pessoa chega triste lá, aquele problema, daí a gente dá orientação para ela, olha, o que eu faço? Vai por aqui, vai por ali. Aí depois a pessoa volta na outra semana, outra quinzena. Olha, fui lá, deu resultado, a pessoa vem um sorriso, um abraço, choram, e eu choro junto também com a pessoa. Sou muito emotivo, né? Então, mas acho que isso é importante, o tu a tu, né? Você tá ali junto com as pessoas e realmente tá ali com eles, né? Tá ali. E eu sinto legal isso, que tá dando resultado à coisa que nós propomos a fazer. Isso é muito importante. Você vê, às vezes, uma criança que estava com uma doença, e a gente conseguiu orientar, olha, esse hospital aqui não tem vaga, mas vamos ver se a gente consegue, no outro hospital mais especializado tem uma vaga lá, a pessoa vai lá, aí a gente já salvou algumas vidas, já isso é importante, é o trabalho que a gente tem que fazer para a população. E essa é a essência, né? Ajudar os deputados, enfim, todo e qualquer político, sendo deputado, vereador, senador, enfim. Na minha visão, é você voltar para a sociedade algo, né? E eu falei isso no começo do programa, que o senhor cuida muito das suas raízes, né? E quando eu digo raízes, não digo raiz só genealógica, mas diz ali do seu entorno, né? Então, você está cuidando ali do seu entorno, né? E vamos continuar. Para nós não tem dia, não tem horário. A gente tem os dias para atender, mas nosso telefone está sempre disponível, sábado, domingo, Passa o telefone. O senhor lembra do telefone? Para passar para a gente, então. Vamos lá. 5523 2525. 5523 2525. Esse é o do escritório político. E aqui da Assembleia é 3886 6557. 6557. 3886-6557, aqui do gabinete do senhor. E o outro é do escritório político. E aí, depois, a sua equipe vai direcionando tudo o que precisar. Eu tenho bastante pessoas que me ajudam. Tem gente que todo sábado vai me ajudar lá gratuitamente. Não recebem nada para nos ajudar. Porque a pessoa, assim, uma vez a pessoa foi lá só para conhecer e viu o trabalho. Nossa, vocês estão ajudando gente, eu quero participar disso. E vai lá e vai com prazer lá. Acorda cedo, porque a pessoa começar na viola tem que acordar 6h30 no sábado, para pegar ônibus, metrô, carro, tudo para chegar lá 8h30, 9h, para a gente começar a trabalhar. E a gente para de atender meio-dia, mas quem está lá vai ser atendido. Então tem vezes que nós vamos até 2 horas atendendo, sábado. Porque depende da demanda ali das pessoas, né? E eu acho isso interessante porque, às vezes, o Roberto sabe que eu já falei algumas vezes aqui, hoje em dia, a gente não se preocupa muito com o outro, né? A gente não olha um pouquinho do lado, né? Está faltando mais disso para a nossa sociedade ficar um pouco melhor. Isso é o que eu acredito. E é bacana que as pessoas que estão com a gente também lá, que são os voluntários, né? Eles saem tão satisfeitos, eles são cansados, mas satisfeitos. Olha, hoje eu saí de casa, mas consegui fazer uma pessoa feliz, ver uma pessoa com um olhar diferente. Falar, olha, tem gente, é o que você falou, tem gente que se preocupa com a gente. Tem gente que se preocupa com a gente. Então a gente tenta mudar esse negócio, porque normalmente a população se fala, aquele político não tem uma imagem muito boa perante a sociedade, né? O pessoal político já olha meio torto, né? Então a gente quer mudar isso aqui com ações. Isso é o mais importante, com ações. Ação, né? ação e fala isso tudo. que o senhor está fazendo, a sua equipe, sua equipe, seu gabinete, é isso, é mostrar para a população que os senhores fazem a diferença e podem fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, muito legal. E o Alesp Conecta também tem esse intuito, né? De tirar um pouco, de trazer o político, o deputado, para a realidade da sociedade, que às vezes não conhece um pouco. Talvez muitos que estão ouvindo a gente não saibam que o senhor faça esse trabalho lá no Extremo Sul, lá em Interlagos e tudo mais. E a partir de agora começou a saber e ver, não só o senhor, mas outros deputados com outro olhar, né? Com certeza. Eu recebo de outros deputados também, que às vezes sabem que eu faço isso, e mandam gente para lá, olha, eu sei quem faz, vai lá que o deputado fez, ele atende vocês lá. E no fim, deputado, o senhor que já tem tanta experiência no mundo da política, independente da questão política de um ou de outro, vocês estão aqui para um bem comum, que é a população, né? Perfeito. Então, isso que o senhor fala, né, que um deputado ou outro encaminha, isso quer dizer, está todo mundo pensando num bem comum, né? Independente do partido, da ideologia, né? Isso é o mais importante, esse diálogo, essa conversa entre vocês. Eu tenho essa preocupação, assim, política eu discuto aqui, discuto com meus amigos, só discuto em alguns lugares, mas lá no meu escritório mesmo você não vê nada de siga de política. Lá está lá o escritório do deputado. Aí a pessoa não tem aquele negócio, senão a pessoa olha lá e fala que partido, olha, aqui eu fui eleito para atender a população.
Partido nós vamos discutir quando chegar a época da eleição, tal, a gente discute a questão partidária. outra questão, né? É outra questão, porque tem aquele negócio que você falou mesmo. É. Eu acho que a dor, a saúde, a educação, a segurança pública é suprapartidária. Então, a pessoa foi eleita para atender a população. Não é por causa do partido, esse é do partido tal, não vou atender. Não, isso não pode existir. Não é assim, né? A dor é universal, né? Então, chegou com dor, tem que resolver o problema. Não tem jeito, né? Não importa do deputado? partido que é, não tem dinheiro, não tem nada. É devolver para a população a confiança que ela deu votando no nosso mandato. Quantos votos o senhor recebeu? Olha, eu recebi 26.153 votos. As pessoas falam É assim... muita confiança, não, o pessoal né? fala assim, nossa, é pouco, mas eu falo assim, ó, você imagina o estádio do Canindé cheio. É. Canindé não, o estádio... É do Canindé cheio. Canindé. A capa dele é 25 mil. Então é isso aí que eu É isso. tive de voto. E é muita Olha, gente. não. As pessoas falam pouco, mas não, gente. Não. É muita gente. Não, eu fiquei muito assim, né? No dia que eu fui ver o estado da eleição, olha, eu falei assim, olha, vamos ver, o resultado do meu trabalho tem que aparecer aqui. Tive muita ajuda de alguns amigos, meus filhos me ajudaram muito também. Eu tenho ao todo eu tenho 6 filhos, os 5 que são formados já me ajudaram de uma forma assim espetacular, trouxeram os amigos de faculdade, de rede social, que foi bacana. Fizeram uma também. rede em prol, Fizeram uma né? rede e jovens, na faixa de 25 a 30 anos, que foi bacana, que eu levei também para eles, e eles estão nos acompanhando lá também, nos ajudando. Ajudam lá porque viram, pô, você viu, o jovem ele sai da casa dele para ir lá ajudar no sábado, às vezes está sol, está bacana, tá, não, eu vou lá ajudar lá porque é bacana. Então, esse comprometimento que está tendo, não só meu, né, mas com os jovens que estão vindo para cá, estão vindo em Isso é torno, muito assim, importante. é importante que vai dar continuidade para ver a sociedade, a população que precisa com outro olhar. Deputado, infelizmente o nosso programa de hoje acabou, mas essa conversa está muito boa. Eu sei que o senhor daqui a pouco vai sair de folga com a sua filha, Sim, né? sim. Tem que aproveitar um momento de folga porque o ano é longo, é um ano longo. político, é um ano de eleição. A gente sabe que é um ano longo. Então, depois que o senhor tirar esses dias com a sua filha, eu quero convidar o senhor para voltar aqui, já virou sócio aqui da nossa rádio, para falar um pouquinho mais sobre esse ano de 2020. Pode ser? Pode ser, agradeço. Estou à disposição de vocês, que é muito importante essa interação. E que as pessoas saibam o que vocês estão Sim, fazendo. nosso mandato está à disposição da população, do povo do estado de São Paulo. O Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Se você quiser rever os nossos programas, é só entrar no aplicativo Rede Alesp. A gente se encontra no próximo programa.